Queridas e queridos, tudo bem? Dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente, tá bom? O que o Jeff preparou para você aqui? Vocês devem ter visto aqui, ó, o título dessa nossa aulinha, tratamento de água. Por quê? Porque no Instagram pediram. Se no Instagram pede, Jeff faz. Beleza? Então pediram, Jeff, tem umas questões de tratamento de água e tal, que, pô, tem umas questões que são bem simples, outras são um pouco mais complexas. Tem como dar uma repassada nisso aí tranquilinho pra gente? Sempre tem, galera. Sempre tem. Bom, então, vou deixar aqui já para você, ó, @professor Jefferson Silva, tudo junto, tá? Jefferson com 2 Fs. Jefferson Silva. Vai lá no Instagram, manda um direct para mim, certo? E aí, dia dá para fazer uma revisão de tal assunto, a gente providencia aqui, é o tempo de eu montar um PowerPointzinho minimamente apresentável, tá? E a gente monta no cronograma de gravação de aulas. Beleza? Conto com você lá no Instagram, se inscreve, coloca lá no direct e a gente vai propondo essa aula para você. Então, eu poderia dizer para você que isso aqui é uma aula de tratamento de água, mas não é. Não é. Tratamento de água envolve tantos processos e um detalhamento tão minucioso que isso aqui seria uma mini aula. Não, mini não. Uma micro aula. Não, micro não. Uma nano aula. Tá bom? É uma nano aula de tratamento de água. É o essencial para a gente resolver a questão da prova do Enem. Jeff, que questão? Qual questão que você está falando? Por exemplo, essa aqui. Tá? Enem 2014, questão 51. Eu sempre tomo como referência a prova azul, tá, gente? Porque é a primeira que abre quando eu entro lá no site do INEP. Primeira que abre a prova azul, então pego a prova azul. Tá? Então aqui, ó, só para você ver, prova azul. Ok? Questão 51. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com um desinfetante. O ácido hipocloroso, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença, da matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio, CHCl3, e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é filtração com o uso de filtro de carvão ativo, fluoretação pela adição de fluoreto de sódio, coagulação pela adição de sulfato de alumínio, correção de pH pela adição de carbonato de sódio ou floculação em tanques de concreto com água em movimento. Tá? É isso. Essa é uma questão. Tem uma outra também, que é essa aqui, ó, também é do Enem. Na estrutura social, na estrutura atual, novamente, volta. Na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças, tá? Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada, em geral pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. Tá? Essa é a prova de 2009, uma prova que foi anulada. Tá bom? Então tá aqui um esqueminha de tratamento de água, você vai ver aqui, certo? Rio, bombeamento, carvão ativado, coagulante, cal hidratada, aí floculação e decantação nessa etapa, filtração nessa, adição de flúor, amônio, cloro e cal nessa outra, e aí reservatório de água tratada e distribuição. Esquema bem simplificado. Pergunta: no sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorre respectivamente nas etapas? Bingo, tá aqui. Certo? O que eu preciso saber para fazer essas duas questões? Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem um esquema que é no site da Sabesp, se você quiser, tá aqui o link, se você quiser procurar ali, tem essa questão, esse esquema, que é basicamente aquele esquema lá da questão, só que simplificado. Certo? Então a gente tem, primeiro, o represamento dessa água que vai ser bombeada para essa etapa 2. Nessa etapa 2, a gente adiciona sulfato de alumínio, cal e cloro. Beleza? Aí, para a etapa 3, tem uma floculação, que vai seguir com uma decantação. Beleza? Nessa decantação, você tem uma filtração aqui, ó, com carvão, areia e cascalho. O que passou por essa filtração recebe flúor, cloro e cal, reservatório com água final, distribuição para os bairros, distribuição para as residências. Tá bom?
Então, vamos entender o que acontece em cada uma dessas etapas. Por que você adiciona o sulfato de alumínio, por que você adiciona cal, por que você adiciona cloro. Beleza? Então, a gente tem um esqueminha aqui que é para a gente poder saber esse passo a passo. Beleza? Vamos junto aqui. Primeiro, adição de sulfato de alumínio. Deixa eu sair daqui da frente. Adição de sulfato de alumínio e cal. Se ligou? O que está acontecendo aqui na adição de sulfato de alumínio e de cal? Deixa eu sair da tua frente aqui, ó. Pronto, aqui eu não atrapalho você. Tá? Primeiro, cal é CaO. Isso é um óxido básico. Então, eu começo aqui, ó, óxido básico. Por que ele é um óxido básico, Jeff? Porque ele é de um metal alcalino terroso. Para você não se confundir, para tratar principalmente os óxidos básicos, você pensa no seguinte: básico é sinônimo de alcalino, e alcalino tem a ver com pH acima de 7. Na tabela periódica tem duas famílias com nomes de metais alcalinos. Os alcalinos, grupo 1, e alcalino terrosos, grupo 2. Consequentemente, esses dois grupos são os principais formadores de óxidos básicos. Por que principais, Jeff? Tem outros? Sim, todo mundo que emular, que imitar o NOx do grupo 1 e do grupo 2 tem tendência a formar óxidos básicos. Beleza? Quando esse cara, óxido básico, CaO, entra em contato com água, forma o CaOH2, que é uma base. Então, isso aqui vai disponibilizar hidroxilas no meio. Ca2+, e 2 hidroxilas. Certo? Então, o meio vai ficar básico. Mas por que é interessante tornar o meio básico? Fazer uma correção de pH, tornando esse pH alcalino. Porque quando eu coloco o sulfato de alumínio, que é essa fórmula aqui, ó, L2SO4,3, em contato com as hidroxilas, ele forma o hidróxido de alumínio, tá? Que é uma substância gelatinosa. Certo? Um colóide. E esse colóide vai ser responsável por aglomerar partículas ao redor dele. No estudo de colóides, a gente fala de colóide positivo e colóide negativo. Então, ele vai agregar partículas de acordo com carga. Tá bom? Então, essa substância gelatinosa é que vai ser responsável por agregar demais partículas, formando flocos maiores. Então, vamos lá. O sulfato de alumínio é o agente coagulante para formar os flóculos a partir do hidróxido de alumínio. Então, se você lembra da questão, ó, quando eu coloco aqui, coloco o sulfato de alumínio e cal justamente para fazer a coagulação. Vou agitar para coagular mais rápido. Só que depois eu deixo a gravidade fazer o trabalho dela, que é a decantação. Beleza? No que decanta, eu transfiro essa parte, né, que não decantou, o líquido que está sobre o decantado, para um filtro de carvão, areia e cascalho. Certo? Um filtro comum. Jeff, mas lá na questão ele fala de carvão ativo. Já já a gente chega lá. Beleza? Voltando. Depois que essa água teve a adição de cal para tornar o meio alcalino, teve a adição de sulfato de alumínio para flocular, esperei um pouquinho para decantar, ela vai passar pelo filtro. Só que antes disso entrou cloro. Como a própria questão falou, o cloro é um agente que vai formar o ácido hipocloroso, que é o HClO, que é um bactericida poderosíssimo. Então, a ação do HClO é ação bactericida. Eu vou exterminar bactérias. Você está entendendo o porquê de cada um desses pontos? Tá? As partículas em suspensão vão coagular, se aglomerar no hidróxido de alumínio formado a partir do sulfato de alumínio. Decanta, eu já removo boa parte dessas impurezas sólidas. O cloro mata as bactérias. Eu passo pelo filtro de carvão, areia e cascalho e depois vou adicionar mais flúor, mais cloro e mais cal. Tá bom? Mas por que eu vou adicionar cal novamente? Porque se em algum momento essa água estiver minimamente ácida, ela pode corroer a tubulação. Então, eu transformo ela no neutro ou levemente básico, para minimizar a corrosão da tubulação. Por isso que eu adiciono a cal de novo. Cloro é novamente para matar bactérias que resistiram à primeira cloração. E o flúor, vamos ver aqui? Vamos ver o que a gente tem mais aqui na frente? Tá? O hidróxido de alumínio formado aqui é um colóide, como a gente comentou. Floculação e decantação ocorrem sucessivamente, tá? E aí a gente tem aqui a cloração. Só para você ter uma ideia, isso aqui é um frasco de água sanitária, que é vendido com o nome de cloro, mas é vendido erroneamente, tá? Por quê? Porque cloro é gás. Se eu falar para você cloro é gasoso, é Cl2. Aqui, então, é uma solução que tem o quê? Ó, vamos ver aqui. Características do produto. Solução alcalina,
de coloração amarelada. Então, alvejantes, em geral, são substâncias de pH básico, tá? E ele tem principalmente aqui o hipoclorito. Olha aqui, ó, hipoclorito de sódio. Tá vendo aqui embaixo? Deixa eu marcar aqui para você ver. Tá? Marcar texto aqui. Olha o hipoclorito de sódio aqui, marcadinho para você. Certo? E aqui, ó, teor declarativo, 3,9 a 5,6%. Peso por peso. O correto seria massa por massa. Então tá aqui a função da adição de cloro, do agente bactericida. Beleza? Tranquilo? Continuando. Aqui eu resumindo, a cloração bactericida formou o ácido hipocloroso, que é um bactericida ainda mais forte. E o flúor? Por que se adiciona flúor? Olha aqui, ó, ingredientes ativos. Fluoreto de sódio. Você não coloca flúor direto na pasta de dente. Você coloca um sal contendo íons fluoreto. Tá? Olha aqui, ó, contém 1.384 ppm de íon flúor. Se ligou? Beleza? Estou fazendo merchan das marcas não, tá, gente? Aqui tem uma outra, olha só. Novamente, monofluorfosfato de sódio. Então, novamente, tem flúor ali presente, íon flúor. 1.450 ppm de flúor. A outra está mais específica, né, de íon fluoreto. Aqui ele fala de flúor, assim como a solução da água sanitária fala do cloro. Isso serve para quê? Para que serve a adição de flúor? Isso é legislação, tá, gente? É uma das principais práticas de saúde pública, medidas de saúde pública. Por quê? Porque combate cárie. A adição de flúor é para combater cárie dentária, tá bom? O que acontece aí com a cárie dentária? O esmalte do dente tem uma substância que é chamada de hidroxiapatita de cálcio. Quem é a hidroxiapatita de cálcio? Ca5, PO4, 3, OH, hidroxiapatita de cálcio. É essa substância aqui. Tá? Opa, ficou torto. Hidroxiapatita de cálcio. Beleza? Tá aqui. A presença dos íons fluoreto forma a fluorapatita de cálcio. Então, isso aqui, na presença de íons fluoreto, forma a fluorapatita de cálcio, que é Ca5, opa, ficou muito feio, né? Ca5, PO4, 3, F. Beleza? E essa fluorapatita de cálcio é mais resistente à ação dos ácidos. Então, aumenta a resistência do esmalte dos dentes, combate a cárie. Só é preciso regular a concentração de fluoreto para não causar um problema chamado fluorose, que nada mais é do que, nada mais é de maneira bem simplificada, lógico, né? Os ortodontistas, dentistas que me perdoem, mas é a formação de manchas brancas na superfície do dente. Estruturalmente falando, não há nenhum problema, mas esteticamente o dente fica com manchas esbranquiçadas. Tá? E se crianças, por exemplo, ingerirem flúor com maior dosagem do que é recomendado, isso pode se desenvolver já nas crianças. Bom? Beleza? Então, essa fluorapatita de cálcio é até mais resistente do que a hidroxiapatita, por isso que a ação do flúor é importante. Tem até uma questão que fala da hidroxiapatita de cálcio na prova do Enem. Beleza? Então, aqui, ó. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Olha o que a gente falou, resistir à ação dos ácidos. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. Está aqui, ó, a hidroxiapatita. Certo? O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Repara que aqui tem torna meio básico. Se você ingere substâncias ácidas, o H+ faz o quê? Consome a hidroxila,
que esse equilíbrio entende? Que tem alguém consumindo a hidroxila dele. E o que ele vai tentar fazer? Princípio de Le Chatelier. Repor a hidroxila que foi consumida. Para repor, ocorre deslocamento no sentido direto, no sentido de de desmineralização, que é o sentido direto aqui em cima. Isso quer dizer que para repor a hidroxila consumida pelo ácido formado quando você ingere refrigerante, a hidroxiapatita é consumida. Então, o esmalte do dente é atacado. Beleza? Ok? Para fechar essa questão, então, considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, refrigerante tem açúcar, esse açúcar é responsável pela formação de substâncias ácidas, o ácido consome a hidroxila, desmineralizando, não é isso? Poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido a quê? Aumento da concentração de quem? Se ele fala no enunciado que o refrigerante, pela presença de açúcar, faz decrescer o pH do biofilme, significa tornar o pH ácido, aumentar a concentração de H+. Então, ocorre um aumento na concentração de H+, que reage com as hidroxilas e desloca o equilíbrio para a direita, letra B de bola. Esse é o gabarito da questão. Certinho? Beleza? Bom, agora que a gente viu isso aí, tem o papo do filtro de carvão ativo. Então, vamos fazer um repeteco aqui rapidinho? Botou cloro, para quê? Bactericida. Botou flúor, para quê? Proteger o esmalte dos dentes contra a cárie. Botou sulfato de alumínio, para quê? Juntamente com a cal, formar o hidróxido de alumínio, que é uma substância branca gelatinosa que vai favorecer a formação de flocos, né, sólidos em suspensão, vão agregar a esse hidróxido de alumínio e vão decantar. Então, você mexe, essa floculação é feita por agitação, para você agregar o máximo de partículas possível. Tá? Depois vai ter um repouso para decantação e você passa por um filtro comum, carvão, areia, cascalho. Só que o carvão ativo é um carvão cheio de microperfurações, microporos, que é utilizado para quê? Qual é a função do carvão ativo? Retirar matéria orgânica e, consequentemente, reduzir odores. Então, repetindo, falou de cloro, ação bactericida. Falou de flúor, combate a cárie. Falou de sulfato de alumínio, floculação, com a ajuda da cal, que vai ajustar esse pH disponibilizando a hidroxila para formar o hidróxido de alumínio. Certo? Falou de carvão ativo, remoção de matéria orgânica e, consequentemente, remoção de odores. Pronto. Para a gente resolver questões de tratamento de água, é disso que eu preciso. Tá? Ocorre um processo de adsorção. O que seria essa adsorção? Retenção pela superfície. Tá? Não é uma retenção no interior da estrutura do carvão. Como ele tem microperfurações, poros bem pequenininhos, tá? A matéria vai passar por ali, o líquido vai passar por ali e na superfície do carvão vai ficar retida a matéria orgânica. Certo? Beleza? Bom, com base nisso, será que a gente consegue resolver aquela questão agora? Reparou que todas essas etapas foram descritas no processo? Tem filtração com uso de filtro de carvão ativo? Sim, para remover matéria orgânica. É o nosso gabarito. Fluoretação? Sim, para combater a cárie. Não é para remover matéria orgânica. Coagulação? Sim, adicionei sulfato de alumínio, ajustei o pH. Vai coagular, vai precipitar, vai decantar. Correção de pH pela adição de carbonato de cálcio? A gente descreveu com adição de cal, mas pode ser carbonato de cálcio, porque o CaCO3 é um sal de hidrólise básica. Ele vem do CaOH2 e do H2CO3. Como a base é forte e o ácido é fraco, a hidrólise é básica. Se a hidrólise é básica, sim, vai elevar o pH, disponibilizando a hidroxila, que favorece e facilita o trabalho de coagulação pelo sulfato de alumínio. Floculação em tanques de concreto com água em movimento, sim, você agita para poder haver maior interação do hidróxido de alumínio formado com as partículas em suspensão, e você agregar mais e mais partículas. Todas as opções representam etapas no processo de tratamento de água, mas apenas uma tem a ver com a remoção de matéria orgânica e, consequentemente, de odores, que é a letra A. Certo? Aí a gente vai para outra, vou repetir aqui a questão, novamente descreveu aqui o processo, e ele quer saber o que acontece onde acontece a remoção de odor, remoção de matéria orgânica, carvão ativo. Certo? E a desinfecção.
Remoção de odor, carvão ativo. Carvão ativo. Desinfecção, cloro. Beleza? Sabendo disso, eu venho para cá. Onde é que tem carvão ativado? Olha aqui, ó, na etapa 2. Onde é que tem adição de cloro? Opa, cloro, cloro, cloro. Aqui, ó, na etapa 5. Então, eu venho para cá, marco 2 e 5, letra D de dado. De novo, gente, essa foi uma aula minúscula dentro do processo de tratamento de água. É só para a gente saber os pontos mais importantes para resolver questões. Tá bom? Foi um pedido feito aí lá no Instagram. E aí, para você que também quer que a gente debata algum assunto, vai lá no Instagram, vou colocar aqui de novo, @professor Jefferson Silva. Jefferson com 2 Fs, por favor. Jefferson Silva. Vai no Instagram, no direct, você consegue colocar lá para mim o assunto que você quer. Essa pergunta foi feita pelo direct. Estou aqui atendendo a pedidos. Tá. Gostou desse vídeo? Porra, se inscreve no canal, ativa as notificações, beleza? Dá um like se você achou essa aula interessante, achou essa aula útil para você. Divulga para os seus colegas. Pô, tinha uma aula assim, ó, bem sintética. Tentei sintetizar o máximo, tá, gente? Tentei resumir o máximo que a gente pôde fazer aqui, inclusive resolvendo 3 questões aqui da prova, tá? Das provas. Então, gostou, achou legal? Passa para os seus colegas, de repente é útil, ajuda eles também, tá? E ajuda a gente a crescer. Esse é o combustível que eu preciso para, ó, tá no gás aqui postando material para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço a todas e todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Você já sabe disso. Tchau, tchau.